Olá, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Vamos lá para o nosso devocional, para a nossa leitura da palavra, né? E continuando nesse processo de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, a palavra diz, né? A gente está aqui nesse processo, mais um dia que o Senhor tem permitido para nós. E nós vamos nos alegrando todos os dias com essa permissão que vem da parte do Senhor para nós, né? Só o Senhor mesmo para permitir que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos disposição, que nós tenhamos alegria, paz na nossa vida e assim a gente possa caminhar todos os dias com Ele e nos nossos afazeres diariamente, né? Então, mais uma noite que a gente tá aqui com muito frio, não sei vocês aí, né? Mas quem tá aqui na nossa região, aqui do Sudeste, mais precisamente em São Paulo, a gente tá sofrendo bastante com o frio. Quem tá acostumado aí no Sul já não sente tanto, né? O pessoal do Nordeste praticamente não sabe o que é frio. Mas aqui nós em São Paulo a gente tá sofrendo um bocadinho. Mas vamos lá, vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e pedir para que o Espírito Santo continue nos ajudando, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus, muito obrigada por mais essa noite, por mais esse dia, Pai. Hoje, dia 13 de junho, e eu quero te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós, a tua palavra diz. Nós nos alegramos, Pai, e nos regozijamos no Senhor. É uma alegria que vem de dentro para fora, Pai, que nós não precisamos estar sorrindo, mas a nossa alegria ela é interior, porque nós confiamos no Senhor, porque nós sabemos o Deus a qual nós temos servido, nós temos te conhecido melhor, Jesus, e isso nos faz dar um melhor de nós para o Senhor. A melhor parte da nossa vida nós queremos dar para Ti. Então, Jesus, nos ajuda todos os dias a perseverar, a estar confiante, a estar aqui, Senhor, largando tudo que nós temos para fazer para estar com o Senhor. Nós te amamos, Jesus, nós desejamos estar com o Senhor. É isso que nós queremos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos trilhando aqui, né, essa jornada de conhecimento dos reis que foram passando em Israel, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. A gente já entendeu que agora Israel tem as suas tribos divididas, 10 tribos ficam no Reino do Norte, 2 tribos ficam no Reino do Sul. O Reino do Norte começou o seu reinado através de um homem chamado Jeroboão, que era servo de Salomão, e que o Senhor deu para ele, sim, foi o próprio Deus quem o colocou para reinar sobre as 10 tribos no Reino do Norte. E no Reino do Sul permanece o filho de Salomão, que é o primeiro rei depois de Salomão, que é Roboão. Então, mas nesse momento que a gente está aqui, Roboão já morreu. Tem o seu filho Abias, que está no comando agora do Reino do Sul, e Jeroboão ainda está vivo e está reinando no Reino do Norte, ok? Então a gente vai começar novamente com o Reino do Norte, que é o lado esquerdo do nosso PDF e o lado esquerdo da nossa Bíblia aqui, né, em ordem cronológica. Então a gente vai começar pelo Reino do Norte novamente. Sempre eu tô começando pelo Reino do Norte e depois a gente fala do Reino do Sul. Então, Reino do Norte, Jeroboão está no poder e nós vamos ver o que está acontecendo agora, ok? Então, Jeroboão começa agora com uma parte onde vai falar sobre Nadab, que durante 2 anos foi alguém muito mau, e no segundo ano de Asa governou em parceria com Jeroboão I. Então ele governa junto com Jeroboão. Vamos ver o que acontece aqui. Uma vida de pecados é o primeiro texto que a gente vai ver. 1 Reis, capítulo 15, versículo 25 e 26. 1 Reis, capítulo 15, versículo 25 e 26. Diz assim: Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Então, eu já queria pedir para vocês, gente, que vocês marcassem a página que fala sobre o início do reinado de Jeroboão, ok?
Então, eu queria muito que vocês já guardassem esse texto, para que vocês tivessem esse texto sempre à mão, para estar lendo, ou estar voltando, ou estar meditando naquilo que aconteceu. Então, tá lá no nosso primeiro dia, no dia 11, que a gente começou a ler esse texto da divisão, e o pecado de Jeroboão começa a ser mostrado dentro da palavra de Deus, lá no texto que fala sobre o rei conduz o povo à idolatria. Tá lá em 1 Reis, capítulo 12. Então, se você quiser, grifa esse texto, marca essa página na Bíblia para você estar sempre voltando durante a nossa leitura, para você ir lembrando desse texto, ok? Porque ele vai fazer toda a diferença para a gente entender. Então, aqui começa falando que o filho de Jeroboão, ele se torna rei no lugar do seu pai, né? Tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Então ele continua fazendo com que o povo de Israel tenha vários altares idólatras, tenha sacerdotes que não são os levitas, que eles tenham adoração a outros deuses. Então eles continuam essa mesma prática, e o rei sempre era o responsável em levar o povo à adoração, ou ao único Deus, que é o nosso Deus, ou a outros deuses. Então o rei era essa figura que era extremamente respeitada quanto à religião, quanto à adoração a outros deuses. Eles achavam que se eles seguissem o rei, automaticamente eles tinham a benevolência do rei, eles tinham a bondade do rei para com o povo, né? Então eles acabavam cedendo às vontades do rei. Então o filho de Jeroboão continua nesse reinado igual o pai, ok? Agora vamos lá então para a morte de Jeroboão. Primeiro ele fala disso, né? Desse reinado do filho, e em seguida então ele fala da morte de Jeroboão, que provavelmente já estava muito velho nesse momento. A morte de Jeroboão I, segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 20. Segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 20. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Esse mesmo texto vai estar lá em 1 Reis, capítulo 14, versículo 19 e 20. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com os seus antepassados, e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. Então, a gente já leu ali em cima sobre essa tomada de poder de Nadab, que é o filho de Jeroboão, e fala aqui então da sua morte, que foi o Senhor, né, o próprio Deus, que o feriu e ele morreu. Esse feriu tem a ver talvez com uma enfermidade, com uma maldição, né, que trouxe a morte dele, algo que o Senhor o atacou mesmo, né, fisicamente, e ele veio a falecer, ok? Então ele veio a morrer. Então aqui a gente tem a morte de Jeroboão I, e o seu filho Nadab é o que está no poder agora, no lugar de seu pai, e continua com as mesmas práticas de pecado contra o Senhor. Nadab agora assassinado por Baasa. Agora nós vamos ver esse filho de Jeroboão ser morto. Vamos entender o que acontece aqui. 1 Reis, capítulo 15. 1 Reis, capítulo 15, versículo 31. Depois a gente volta para o 27 e para o 28. 1 Reis, capítulo 15, versículo 31. E depois a gente volta para o versículo 27 e 28. Diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que ele fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa, filho de Aias, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Então aqui a gente já percebe que há uma conspiração, e nós vamos ver muito essa palavra nos textos, grava isso, sempre vai haver conspirações, que nada mais é do que traições mesmo, né? Do que um conchavo entre líderes, entre pessoas poderosas para tomar o poder,
ok? Nós vamos perceber muito isso a respeito dos reis agora de Israel, do Reino do Norte e também no Reino do Sul, a gente vai ver isso também. Então, aqui Nadab é morto no 3º ano do seu reinado, então não tinha muito tempo que ele estava reinando sobre o Reino do Norte, e esse homem chamado Baasa, ele o mata, faz uma conspiração e mata ele numa possível guerra que ele estava tentando contra o exército. Eles estavam tentando sitiar a cidade filisteia de Gibeton. Então eles estavam ali tentando guerrear para conquistar território, e esse Baasa aproveita e mata Nadab no meio dessa confusão de guerra ali, ok? Vamos ver agora o que acontece com esse Baasa. Baasa, ele ficou 24 anos no poder, ele foi um rei totalmente mau, e ele inicia, né, o seu reinado no 3º ano de Asa. Nós vamos ver já o Reino do Sul que está acontecendo, mas aqui a gente está falando sobre o Reino do Norte, e já é um homem chamado Asa que está reinando lá já no Reino do Sul. A gente vai ver já. Os nossos últimos 2 textos aqui do Reino do Norte é o que a gente vai ler agora. Então, continua uma vida de pecados, né? 1 Reis, capítulo 15, versículo 33 e 34. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei de todo Israel, em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Então, esse Baasa continua com toda a prática, ou com tudo que Jeroboão tinha colocado, né, sobre Israel, sobre o Reino do Norte. Ele dá continuidade nessa vida de pecado que tem a ver com a idolatria, com os falsos deuses, com toda essa prostituição espiritual que estava acontecendo ali no Reino do Norte, ok? Então fala sempre dessas práticas que iniciaram através de Jeroboão I. Agora, o assassinato da família de Jeroboão. Vamos ver o que vai acontecer aqui. 1 Reis, capítulo 15, versículo 29 e 30. E aí a gente termina aqui o Reino do Norte por hoje. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão não deixou ninguém vivo, destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor anunciado por seu servo, o silonita Aias. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Então fala que toda a família de Jeroboão foi morta nesse momento por esse homem chamado, quer ver? Assim matou o rei, né? Desculpa, Baasa, foi ele o responsável pela morte. E ele é filho desse silonita Aias. Foi ele que matou para tomar o poder, para que nenhum dos filhos de Jeroboão talvez se revoltasse contra ele e tomasse o poder no lugar do irmão. Então, sempre, se vocês olharem historicamente, isso não só Israel, tá? Se vocês olharem na história da humanidade, na história de grandes impérios, sempre que havia uma conspiração para tomada de poder, principalmente de reinados, né, de ser rei de uma nação ou de um império, a pessoa que subia para o poder, ela tinha que fazer o extermínio de toda a família, dos descendentes, né, daquele rei que ele estava matando. Por quê? Porque se ele não matasse os descendentes, esses descendentes em algum momento eles podiam voltar ao poder, conspirando contra esse novo rei. Então eles sempre faziam isso. Isso, quando a gente olha para a história da Europa, da Inglaterra, de todos os lugares onde passou o império no sentido de reinado, né, de reis, a gente percebe que é isso que acontece. Quando você olha o Império Romano, a gente vê isso acontecer com os imperadores também. A conspiração em Roma era terrível, na Grécia, todo lugar onde tinha um grande poderoso, né, no comando e que a sua família real ia ter continuidade, quando alguém conspirava para matar aquele imperador ou aquele rei, ele também depois tinha que continuar a matança, matando toda a família. Então aqui com Israel não está sendo muito diferente, porque essa é a dinâmica, né, de se colocar no poder no lugar de outro. Então Baasa mata todos os descendentes, toda a família, na verdade, isso incluía talvez mulheres, crianças, todo mundo da família de Jeroboão I.
ok? Então aqui a gente termina a leitura de hoje com o Reino do Norte, com esses acontecimentos. Depois meditem um pouco mais, já na sequência, para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo. Agora vamos pegar o Reino do Sul, que hoje vai ser um pouquinho mais extenso para nós. Vamos pegar aqui. Aí a gente começa justamente com Abias, que é o sucessor de Roboão, que é o seu filho, ok? Depois a gente vai ver, muito provavelmente, entra a Asa aqui na história, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Que era o que estava sendo comentado aqui no Reino do Norte já, né? As histórias estão acontecendo paralelamente, então a gente começa a ver aí esses nomes aparecerem tanto numa leitura quanto na outra. Então aqui começa a leitura de hoje do Reino do Sul, agora da parte sul, que é Judá e Benjamim, que está sendo governado por Abias, que é o novo rei no lugar do seu pai Roboão. E então Abias, ele reina por 3 anos, ele também é mau na maior parte do reinado, e ele fica então, ele começa a reinar a partir do 18º ano de Jeroboão. Então quando Jeroboão já está há 18 anos no poder, é que Abias, o pai dele, morre, né, Roboão, e ele que começa a tomar o poder. Todas essas informações estão lá no PDF, tá bom? Eu sempre deixo lá frisado para a gente ir percebendo isso. O início do reinado, então, de Abias, tá lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 1 e 2. 1 Reis, capítulo 15, versículo 1 e 2. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maacá, filha de Absalão. O mesmo texto, segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 1 e 2. Segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 1 e 2. Acho que é isso mesmo. Eu até preciso colocar lá, eu esqueci esse texto, gente. Quem tá aí seguindo o PDF, eu vou colocar lá para vocês verem. Segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 1 e 2. É o mesmo texto. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maacá, filha de Uriel, de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. Então Jeroboão ainda estava vivo, Abias toma o poder no reino de Judá, no lugar do seu pai Roboão. É isso que está falando aqui, mostra que ele é filho da filha de Absalão, ok? E mostra aqui o momento em que ele começa a reinar e quanto tempo ele reinou sobre Israel, ok? Aí é o texto que a gente leu ontem a respeito da guerra entre Jeroboão e Abias. Eu acho que eu vou até ler novamente, só para a gente relembrar, mas esse texto já foi lido ontem. Eu vou só relembrar aqui o texto pra gente e a gente vai seguir então com o Reino do Sul, ok? Guerra entre Jeroboão e Abias, segundo Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 3, ok? Abias entrou em combate, levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhe resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode se tornar sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor.
arrumam os pães sobre a mesa, cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro. Pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com as suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes as cidades de Betel, Gesana e Efron com os seus povoados. Então aqui a gente já tinha lido esse texto ontem, porque ele fazia parte, inclusive, da outra leitura. Mas vale a pena a gente ver como que nesse momento essa guerra entre Jeroboão e Abias começa, né? Porque Abias toma o poder no lugar do seu pai Roboão e ele então, eles começam uma guerra civil. Eu falei isso ontem. O mais triste aqui é que nós estamos falando de uma guerra do mesmo povo, gente. Nós estamos falando de uma guerra de todo Israel, das 12 tribos, 10 tribos contra 2 tribos, né? Então, isso é muito triste porque é a primeira guerra que acontece entre o próprio povo de Israel. E a gente vai ver as consequências dessa guerra, inclusive lá na frente. O Senhor vai ficar extremamente triste com tudo isso que está acontecendo, porque isso não tem propósito. Mas Deus se faz presente nesse momento dessa guerra por causa da confiança do povo de Judá, porque eles ainda continuavam adorando ao Senhor, confiando no Deus de Israel, buscando ao Senhor, buscando a face de Deus, né, na sua vida. Então eles desejavam sim que o Senhor continuasse com eles. Esse era o desejo do coração do povo de Judá. Então por isso que o Senhor dá essa vitória para eles. O Senhor guerreia as nossas guerras, a palavra diz, né? E nesse momento o Senhor então guerreia por Judá contra os seus inimigos, que nesse momento são seus próprios irmãos, né? O seu próprio povo Israel. Mas o Senhor dá vitória para eles, para mostrar que o Deus de Israel continua o mesmo, fazendo justiça para os justos e trazendo juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que não o adoram, sobre aqueles que não querem, sobre aqueles que não confiam nele. É isso que acontece. Vamos continuar? A família real agora, né? Do Reino do Sul, que agora é Abias, que está no poder. Segundo Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 21. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Agora começa a vida um pouquinho de declínio de Abias. 1 Reis, capítulo 15, versículo 3 e 4. 1 Reis, capítulo 15, versículo 3 e 4. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Então, Abias não foi um grande rei para o reino de Judá. Ele começou a se desviar, ele começou a fazer coisas que começou a desagradar ao Senhor. Seu coração não era inteiramente do Senhor. Ele não se consagrou inteiramente para Deus. Mas o Senhor fala que ele levanta, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Então, Deus sempre vai suscitar
alguém que vai fazer a diferença. Quando Deus deseja mostrar a sua glória, o seu poder, Deus não vai permitir que o declínio permaneça ou que ele seja desonrado. A glória de Deus ele não dá a outro. Então Deus sempre vai suscitar alguém que vai glorificar o seu nome, mesmo em meio a tanto pecado, né? Agora a morte de Abias, então Deus levanta outro e há a morte de Abias. Então ele morre com 38 anos. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 22. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 22. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido. Tá vendo como eu falo para vocês que provavelmente existiam outros livros, outros relatos escritos em pergaminhos, né, em papéis daquela época, e foram perdendo, né? Se perdendo, porque aqui fala de um profeta chamado Ido. Ele escreveu muitas coisas que aconteceram no reinado de Abias, mas muito disso se perdeu. O mesmo texto falando sobre a mesma história, 1 Reis, capítulo 15, versículos 7 e 8. 1 Reis, capítulo 15, versículos 7 e 8. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. Então, infelizmente, Abias reinou pouco tempo, né? Ele reinou somente 3 anos, e seu filho, então, foi o seu sucessor, e esse filho chamava Asa. Eu falei ontem que eu ia tentar mostrar o banner para vocês que eu tenho. Eu vou ver se amanhã eu consigo. Hoje eu não consegui preparar esse banner e para mostrar aqui para vocês na câmera, mas eu vou ver se amanhã eu consigo fazer isso, tá bom, gente? A gente que trabalha fora, né, o dia todo, tem outros afazeres, eu chego preparar janta, para fazer as coisas para o dia seguinte, para a família, né? Não é fácil. Mas eu não largo esse meu momento aqui, então os a mais, vocês me perdoam quando eu prometo, mas não cumpro. Mas a nossa leitura jamais vai ser deixada de fazer por causa de qualquer outra coisa. Amém? Vamos continuar o nosso texto aqui. Então agora a gente vai falar sobre Asa, que ele reinou durante 41 anos, ele foi muito bom, Deus levantou uma lâmpada, né? A palavra fala. Ele entra no 20º ano de Jeroboão. Então Asa, quando ele toma o trono no lugar do seu pai Abias, Jeroboão primeiro ainda estava no poder. Então dá uma lida lá, né, no texto, que você vai ver que Jeroboão ainda tem algumas situações com Asa, para depois ele morrer, ok? Então esse é o momento da história aí. Então a primeira reforma, 10 anos de paz, acontece a partir do momento que Asa toma o poder. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Então, quando Asa tomou o poder, durante 10 anos, Jerusalém, o reino do sul, teve paz durante 10 anos. Mesmo texto em 1 Reis, capítulo 15, versículo 9, 10 e 11. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maacá, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Então a gente já percebe por esse texto que Asa foi um rei maravilhoso para Israel. Ele seguiu os passos de seu tataravô, na verdade, né? Ou tetravô, alguma coisa assim, Davi. Eu não lembro agora, vamos fazer nas contas aí, vocês vão saber. Davi, Salomão, Roboão, Abias e Asa. Então tá na 5ª geração, gente. Então aqui fala que Asa seguiu os passos do seu predecessor, né? O seu anterior, bem anterior, Davi, que é o primeiro rei ali de Israel, segundo o coração de Deus. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 2 ao 5. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados.
ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Então a gente já percebe aqui que para um reino ter paz, para uma nação ser bem-aventurada, a primeira coisa é que o seu rei seja um homem segundo o coração de Deus, que o seu rei seja alguém temente a Deus, que o seu governante ame o Senhor primeiramente e assim faça tudo aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Então Asa mostra para nós aqui nesse momento que o que faz a diferença para o reino ter paz, o que faz a diferença para um reinado ser um reinado abençoado é ter a presença de Deus, é destruir qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de culto, qualquer tipo de adoração que não seja ao único e poderoso Deus. Então, quando a palavra fala, eu vou até voltar um pouquinho, quando fala sobre Deus levantar uma lâmpada, gente, é porque nós somos esses representantes de Deus na terra, que faz com que a luz, que a lâmpada de Deus brilhe diante de nós. Quem esteve comigo aí desde o início, se puder voltar lá no candelabro, eu falo um pouco sobre isso, porque o candelabro é a representação da luz de Deus, e quando o sacerdote ele chegava dentro do tabernáculo, o papel do candelabro era iluminar a frente do sacerdote, porque ali se não houvesse o candelabro, tudo estaria escuro. Então, como hoje nós temos dentro de nós esse Espírito Santo, essa luz de Deus que ilumina o nosso caminho, ele também ilumina o caminho do próximo, ele também ilumina as pessoas que vão chegando perto de nós. Então, se a luz de Cristo está em nós, nós somos essa luz do mundo, o sal da terra, né, como a palavra de Deus diz. Então, quando o Senhor diz aqui, no entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém. Então, Deus sempre vai levantar alguém que é luz aonde ele está. E Asa foi esse rei que se tornou luz, que se tornou essa lâmpada diante de Israel, iluminando a vida daqueles homens que já estavam em trevas por causa dos anteriores reis, né? No caso, o final do reinado de Salomão, o reinado de Roboão e o reinado do seu pai Abias, que não tinha sido um reinado também muito bom. Então o Senhor suscita, né, agora um rei chamado Asa, da descendência de Davi, que não vai se acabar jamais no Reino do Sul, e Asa então se torna esse rei bom, temente a Deus e que traz essa luz para Israel. Vamos ver. Ele continua aqui, né? Cidades construídas e exército. Segundo Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 6, aí nós vamos ler o 6, o 7 e o 8. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Então fala de cidades que estão sendo construídas e fortificadas, né, com muros, com torres de vigia, o exército muito bem preparado, com muitos valentes. Então, nesse momento, ele tinha um exército muito bom para uma possível guerra. Nesse momento, nasce um homem chamado Josafá. Então, o nascimento de Josafá acontece aqui nesse momento, mas a gente vai ver um pouquinho da história dele um pouco lá na frente. Mas aqui fala do seu nascimento. Então, na parte cronológica, nesse momento é que nasce Josafá. Vamos ver um outro texto que fala sobre Zerá e os etíopes são derrotados. Segundo Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 9. Segundo Crônicas,
capítulo 14, do versículo 9 ao 15. É um episódio que acontece aqui com o rei Asa. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. Então, o Senhor, mais uma vez, ele, o próprio Deus, guerreia a guerra de Judá, a guerra de Asa. Por quê? Porque quando nós falamos de homens, de inimigos que vêm contra o povo de Deus, que vêm contra afrontar o próprio Deus, na verdade, quem vai guerrear as nossas guerras é o Senhor. A gente vai perceber todo o tempo dentro da palavra um princípio maravilhoso. Quando os nossos inimigos vêm contra nós, querendo nos afrontar, e nós estamos, sim, debaixo de obediência, embaixo de retidão, embaixo de obediência à palavra de Deus, quem vai guerrear as nossas guerras é o Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o valente, né? Ele é aquele que guerreia as nossas causas. Então, mas eu preciso estar na posição correta. O que significa essa posição correta? É estar em obediência, é estar em extrema adoração ao único Deus, porque assim Ele vai ser o meu real protetor, Ele vai ser o meu refúgio e a minha fortaleza, como a palavra fala em Salmos. Então, para que eu tenha o Senhor como meu ajudador nesses momentos de grande tribulação e de afronta, eu preciso primeiramente estar com Ele. Percebam que a oração de Asa é uma oração extremamente simples, mas que diz exatamente o que está acontecendo. Senhor, o Senhor é o único que pode ir contra os poderosos. Nós não podemos. Então, se o Senhor é conosco, se é o Senhor quem nos guarda, se é o Senhor que tem nos guardado até aqui, então guerreia a guerra por nós. Porque era 1 milhão de soldados contra um exército, 1/3 menor do que isso. Então, eles seriam massacrados se não fosse o Senhor. Mas Deus nunca olhou números, né? Quando Ele quer guerrear as nossas guerras, Ele faz com que nós sejamos vitoriosos. Tudo debaixo de obediência. Então aqui o Senhor guerreia a guerra de Judá, de Asa, e eles vencem. E o exército é totalmente destruído desses etíopes e ainda eles saem no final com muitos despojos, muita riqueza, muito gado, né? Muito de tudo, porque eles conseguiram no final de tudo isso ainda saquear, né, os despojos desse grande exército e desses povoados que estavam ao redor dessa guerra. Deus sempre vai fazer com que seu povo, com que seus filhos saiam vitoriosos e cheios de despojos das mãos do inimigo, tudo aquilo que Satanás tenta realmente tirar de nós, usurpar de nós, ou tentar nos matar, ou tenta nos derrotar. O Senhor reverte essa situação e ainda faz com que a gente saia com grande riqueza, com grandes despojos, porque nós vamos tirar da mão dos nossos inimigos aquilo que o Senhor tem dado para nós. Gente, isso é tão profundo e ao mesmo tempo tão simples, mas olhando para o lado espiritual, eu não posso olhar simplesmente do lado natural, de um exército de homens, de espadas, nada disso. Eu preciso olhar além do que Deus está mostrando realmente para nós debaixo dessas guerras. Ele está mostrando como é que Ele guerreia as nossas guerras espirituais, ok?
Aqui a gente tem um Salmo de 77, que vai falar um pouquinho dessas guerras, né? Ou dessas vitórias que o Senhor sempre traz para nós. Salmo 77 diz assim: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refriou sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Gente, esse salmo é lindíssimo e fala sobre essa pergunta que o salmista, né, que no caso aqui, se não me engano, é da família de Asaf, né? É da família de Asaf, eles escrevem esse salmo. E eles estão, então, refletindo sobre tudo aquilo que Deus tem feito, mas que eles estão se perguntando onde é que está esse Deus, né? Que fez tantas promessas, que fez tantos atos poderosos, tantos milagres. Eles querem voltar a ver isso. Então, eles começam a meditar, eles começam, então, a olhar para dentro de si mesmo e querem buscar, então, esse Deus que já fez tantas coisas, né? E aí vai falar, ao meu ver, quando ele começa a falar no versículo 16 sobre as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e contorceram, e ele começa a falar, para mim ele está falando do final dos tempos, ele está falando dessa volta de Cristo, desse triunfo realmente sobre todos os inimigos, em que a terra vai tremer, em que os relâmpagos vão iluminar toda a terra, né? Ele vai falando aqui, por quê? Porque o Senhor vai mostrar novamente os seus atos poderosos na sua volta. Então esse salmo é lindo, medita nele com calma depois também, leia mais de uma vez inclusive, para que você possa perceber os detalhes dele, do quanto ele é lindo e maravilhoso. Vamos ver um pouquinho mais aqui do nosso texto? Agora a gente vai ler só mais 2 textos pequenininhos aqui e a gente já termina a nossa leitura de hoje. Vamos lá, gente. 2 textos? Não. Ainda tem um pouquinho, mas a gente vai terminar já. A profecia de Azarias, tá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Vem um profeta aí falar, né, com o rei, provavelmente. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas, em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território.
nações e cidades se destruíram umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então o Senhor começa a falar para Asa e para todo o povo de Judá e de Benjamim que o Senhor está vendo o seu trabalho, o seu esforço em trazer a presença de Deus novamente para Judá e para Benjamim, para o Reino do Sul, né? Porque Asa está fazendo uma grande reforma, porque o seu pai, Abias, o seu avô, Roboão, o seu bisavô, Salomão, e o seu tataravô, Davi, tinham, né, na verdade, a partir de Salomão, começam a se desviar um pouco do Senhor. Então ele começa a trazer novamente esses fundamentos de Deus. E por isso que ele fala esse versículo tão importante aqui. Olha o que o Senhor fala através de Azarias aqui, que é muito importante para nós. Versículo 2. Olha só o que ele diz. Quase no final, mas vou ler o 2 inteiro. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Então ele diz assim: o Senhor só vai estar no meio de vocês, o Senhor só vai estar com vocês quando vocês estão com ele. Então, na verdade, assim, essa questão de Deus estar em todos os lugares, isso é uma verdade absoluta, porque Deus é onipresente. Agora, dizer que Deus está comigo no sentido de cuidado, no sentido de proteção, no sentido de relacionamento, é outra coisa totalmente diferente. E é aqui que muitas vezes o ser humano erra com o Senhor e com ele mesmo, porque ele acha que por Deus estar em todos os lugares, ele ser onipresente, ele é obrigado a me guardar, a estar comigo, quando na verdade eu não estou com o Senhor no meu dia a dia. Então as pessoas, elas querem passar a sua vida inteira sem Deus, mas no momento que elas se veem em angústia, que elas se veem em dificuldade, que elas se veem em algum problema, elas querem olhar para o céu, olhar para o vazio e dizer: Deus, me ajuda. E aí Deus diz assim: se você não está comigo, eu também não estou com você. É isso que Deus está dizendo. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Então Deus só vai deixar que a gente encontre ele quando a gente o busca de verdade. E a palavra ainda diz: quando a gente buscar de todo o coração, o Senhor vai se deixar ser achado, ok? Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Então, quem que abandona primeiro, o Senhor ou eu? Eu. A palavra está dizendo: se o abandonarem, ele os abandonará. Então, gente, desde o início da leitura eu tenho falado isso para vocês, de que quem toma a primeira atitude sou eu. Quem toma a primeira atitude de buscar sou eu, e Deus vai se deixar ser encontrado. Quem também toma a atitude de abandonar ao Senhor também sou eu, e aí o Senhor também vai me abandonar. Então, quem decide ter o Senhor como Deus, como Senhor da tua vida, e então saber que Deus também vai estar com você, somos nós. Nós damos o primeiro passo. Nós vamos em direção ao Senhor e Ele então vem em nossa direção. O contrário não é verdadeiro. Não é Deus quem vai vir nos buscar. Não é Deus quem vai querer o relacionamento conosco quando nós não queremos. O primeiro passo é meu e seu. A decisão sempre é nossa por desejar, por querer buscar, por querer encontrar o Senhor. E então Ele vai deixar ser encontrado. Se não, se eu abandonar Ele, Ele também vai me abandonar sim. Então isso a palavra está dizendo. Nós estamos lendo aqui isso. Então ele diz assim, versículo 3, durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei. Então na verdade assim, Israel abandonou o Senhor, abandonou os seus mandamentos e os seus preceitos e abandonou os sacerdotes que estavam ali para ensiná-los. Deixou os sacerdotes de lado, deixou de buscar no sacerdote esse auxílio para ensinar a lei de Deus, o caminho de Deus. Então, Asa começa a buscar isso, começa a restaurar tudo isso no reino de Judá, ok? No reino sul. Vamos continuar. Então, começa a segunda reforma. A partir desse momento em que Azarias traz essa profecia, começa então uma retomada de Asa por essa restauração das coisas, né? Então, vem 4 anos de paz nesse momento,
e vem a reforma do culto, eles colocam aqui, né? Segundo Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 8, depois a gente pula para o 17 e para o 18. Diz assim: Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Odede, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Versículo 17. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Agora, 1 Reis, capítulo 15. Expulsou 1 Reis 15, 12. 1 Reis, capítulo 15, versículo 12. Nossa, eu coloquei 1 Reis, capítulo 15, versículo 13, gente. Peraí. Não, tá certo. 1 Reis, capítulo 15, versículo 12, 14 e 15. Eu tava lendo no lugar errado. 1 Reis, capítulo 15, versículo 12, depois versículo 14 e 15. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. 14. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Então, Asa se torna alguém que busca o Senhor verdadeiramente, né? Começa a buscar essa restauração para o reino de Judá. A renovação da aliança, segundo Crônicas, capítulo 15, do versículo 9 ao 15. Diz assim, segundo Crônicas, capítulo 15, do 9 ao 15. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do seu reinado, do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Então aqui Asa toma uma posição igual Davi, igual tantos outros, né, que perceberam o quanto eles estavam errados e então se voltam para o Senhor, restauram o altar de Deus, do Senhor, consagram tudo que precisam consagrar, o ouro, a prata, né? Trazem todas as riquezas ali para o templo, levantam um altar de adoração, convocam todo o povo ao arrependimento, eles sacrificam, né? Fazem muitos sacrifícios ali naquele momento, porque cada tipo de sacrifício ia trazer um certo tipo de reconciliação. Nós sabemos que os sacrifícios têm esse poder. Quem não lembrar, volta lá nos sacrifícios, vocês vão entender por que isso acontecia. E então esses sacrifícios são celebrados nesse momento, eles têm um momento de comunhão como corpo de Cristo, e ali eles então vão adorando ao Senhor, e num dado momento eles decidem fazer um grande juramento, porque Deus realmente veio sobre eles com temor, com alegria. Eles buscaram a Deus de todo o coração, e eles dizem: aquele que não servir ao Senhor como nós, de todo o coração, esses homens ou mulheres, importantes ou não, devem ser mortos, eliminados do meio de Israel. Por quê, gente? Vocês acham que esse povo queria matar simplesmente pessoas? Não, porque quando um povo, quando uma nação, quando uma só congregação, um só povo, ele se reúne e decide adorar ao único Deus, todos aqueles que estiverem no meio e que não tiverem o mesmo pensamento, eles podem vir a contaminar
todo aquele povo que estava arrependido. Então a contaminação sempre vai acontecer por aqueles que não decidiram fazer o mesmo pacto, a mesma aliança, a mesma consagração. Então Israel era o povo escolhido do Senhor e eles deviam se separar. Esse era o principal propósito de Deus lá desde o começo, quando a gente entende para que Deus chamou Israel, qual era o propósito de Israel. E Israel, quando eu falo aqui, são as 12 tribos, ok? É a totalidade. O propósito de Deus é que todo esse povo fosse santo. Leiam a palavra e vocês vão perceber isso. Deus estava chamando Israel para ser um povo separado, escolhido, que o adorasse, que simplesmente o servisse, que não adorasse outros deuses, que fosse um exemplo para todas as outras nações. Mas o povo vai se desviando. E aqui nesse momento Asa começa essa reforma de adoração, de servir somente o Senhor, e ele consegue estar com o povo de forma unânime e eles se voltam verdadeiramente ao Senhor. Tem esse momento de comunhão, com uma assembleia que eles fazem ali em Jerusalém. E Deus com certeza veio naquele lugar e trouxe grande unção sobre eles, grande direção sobre a vida desses homens. Vamos ver aqui o que acontece com a rainha é destituída. 1 Reis, capítulo 15, versículo 13. Chegou até a depor a sua avó Maacá da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale de Cedron. Então aqui está falando da avó, né, de Asa, que se torna uma idólatra, e ele, sabendo disso, então ele vai lá, derruba o poste ídolo e ele destrona a sua avó, ok? Vamos ler mais um trechinho aqui. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 16. Esse texto também fala sobre essa destituição. O rei Asa chegou até a depor a sua avó Maacá da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Agora o final do nosso texto de hoje. A guerra no final do reinado. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 19. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Então, olha a quantidade de tempo, de anos, que houve paz no reino sul, no reino de Judá e Benjamim, por causa dessa aliança, dessa renovação de aliança que eles fizeram com o Senhor. Houve grande paz até o 35º ano do seu reinado. Então, muito provavelmente, depois qualquer coisa eu faço o cálculo aqui, eu não me lembro aqui ao certo, mas a gente vê que eles passaram muitos anos de grande paz dentro do reinado de Asa por causa dessa aliança, dessa renovação de aliança que ele faz com o Senhor e coloca todo o reino de Judá e Benjamim para adorar o único e suficiente Deus para a vida deles, o Criador de todas as coisas, aquele que tinha chamado eles para ser esse povo separado, escolhido, santo, na presença do Senhor. Então, gente, a gente vai caminhando, eu acho que acabou o de hoje, sim. Amanhã a gente vai continuar aí a nossa leitura dentro desses reis, e a gente vai continuar tanto no Reino do Norte, que quem está lá no poder é Baasa, e aqui no Reino do Sul é o rei Asa, que ainda está no poder, e a gente vai ver o que vai acontecer daqui por diante, tá bom, queridos? Se vocês estiverem tendo muita dificuldade, gente, coloca aí nos comentários do vídeo, ou chama lá no WhatsApp, que a gente vai auxiliando. Não desistam da leitura, né? E quem estiver assistindo aí também, que não estiver no grupo do WhatsApp, se quiser participar, pode chamar, que a gente adiciona no grupo para você ir recebendo os PDFs também, tá bom? Deus abençoe, gente. Uma ótima noite aí para vocês, ótimo descanso, friozinho, né? Bom para dormir aí com muitos cobertores. Deus abençoe a vida de vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta com a nossa leitura. Amém? Deus abençoe.